Vamos à patrulha do consumidor, porque é o seguinte, hoje a gente tem uma denúncia assim, gravíssima contra o sistema de saúde pública do nosso país. A Bianca, vocês vão conhecer direitinho a Bianca, ela foi ter um bebê num hospital aqui de São Paulo, hospital público, quer dizer, atendimento era público, né? Só que ela estava com uma pressão muito alta, o que torna esse procedimento muito mais delicado. Ela teve complicações e o parto foi forçado. Resultado disso, o bebê teve uma lesão no bracinho direito e agora ele precisa de fisioterapia. Urgente, porque ele tem 60% de chance de recuperar o movimento fazendo a fisioterapia, mas ele também tem 40% de risco, se não fizer a fisioterapia, ou mesmo fazendo a fisioterapia, de não recuperar mais o movimento no bracinho. Então é um caso muito delicado que a gente vai ver agora. Vamos ver. Há 2 meses, a dona de casa Bianca Marques Caldas deu à luz a uma menina. A gestação de Alice foi tranquila até o 8º mês. Mas, infelizmente, faltando algumas semanas para o nascimento, a pressão arterial de Bianca começou a sair do controle. No 8º mês, eu tive problema de pressão alta, fiquei internada no Hospital Pedreira. Fiquei 5 dias internada, eles... para controle de pressão, eles sempre diziam que eu estava com menos semanas do que eu realmente estava. Na semana seguinte, a médica de Bianca avaliou que o bebê nasceria e encaminhou para o hospital. Aí eles me internaram e simplesmente forçaram o meu parto. Disseram que ia me dar um comprimido para induzir, e, enfim, eles... tinham que ter feito uma cesárea em mim, porque eu não tinha condição de ter um parto normal, pois minha pressão estava muito alta. Em decorrer disso, minha bolsa estourou em um horário, eles foram me atender, era muito demorado e as dores iam aumentando, eu já não estava mais aguentando. Fui ganhar minha filha no outro dia. Esta simulação médica mostra como é feito um parto forçado. Quando elas fizeram o meu parto, foi 6 pessoas para fazer, 6 meninas, não tinha responsável. E aí, quando ela puxou a minha filha, que elas puxaram de qualquer jeito, quando ela puxou, afetou o nervo do bracinho dela. Então, conforme isso, ela não tem os movimentos do bracinho. E fora que ela nasceu, ela estava cheia de hematoma, ela não chorou, ela quase morreu quando nasceu. Ela teve que ficar no oxigênio, na incubadora. E eu tive problemas também de saúde, eu não pude ver a minha filha. Quando ela foi para a incubadora, a médica falou para mim que ela tinha nascido com paralisia no braço, mas antes disso eu tinha visto todos os exames da minha esposa e deu que ela estava normal, minha filha. Ela mexeu os 2 braços na ultrassom. E depois a médica-chefe, quando chegou no hospital, depois do parto da minha esposa, disse que foi negligência médica sim. Ela teve alta, eu e meu esposo, a gente foi no posto de saúde para dar vacina nela, né? Mas como por lei, o braço direito que tem que ser dado, eles ligaram na Secretaria da Saúde, eles não autorizaram dar a vacina nela no posto, porque ela já tinha que ter saído do hospital com a vacina. Ou seja, eles cometeram mais um erro. Para tentar recuperar o movimento do braço direito, a bebezinha terá que fazer fisioterapia. E esta é a maior preocupação da mãe no momento. Quando a gente saiu do hospital, eles me deram uma guia. Para mim, não marcaram nada, data para começar a fisioterapia. E quando eu e meu esposo a gente voltou lá no hospital para marcar, eles disseram que vaga só teria daqui a 6 meses, ou seja, ia demorar, e para minha filha é muito tempo. Para não iniciar o tratamento tarde demais, a Bianca conseguiu por conta própria a fisioterapia em uma universidade, mas com um número de sessões reduzidos. Só uma fisioterapia por semana é muito pouco, ela precisa de fisioterapia realmente constante, porque a recuperação dela, se a gente fosse esperar só uma vez por semana, já
é uma ajuda, mas é muito pouco e a gente precisa de mais, sim, mais fisioterapia durante a semana para ajudar a estimular o bracinho dela para ela voltar, para ela realmente ter os movimentos dela de volta. Por isso estou aqui pedindo a ajuda de vocês, do programa da tarde, do Patrulha do Consumidor, a conseguir essa fisioterapia, porque só vocês que vão conseguir me ajudar. Ou seja, nesse caso nós temos dois problemas principais. O primeiro problema é, será que houve negligência? Será que podiam ter feito de outra forma? E o segundo e mais grave problema, e é nesse problema que se concentra o interesse da família que está aqui ao vivo com a gente. Bem-vinda, Bianca, bem-vindo, Renan, que é o marido, né? E bem-vindo também o nosso consultor, o doutor José Carlos dos Santos, que vai nos ajudar a entender um pouco mais do que aconteceu e o que pode ser feito. O problema maior é que ela precisa de fisioterapia. Essa que está sendo feita agora de forma particular ajuda, mas não resolve. E vaga no hospital só daqui 6 meses. Celso Russomano, essa menina corre o risco de não recuperar o movimento. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema, Brito. Ela corre o risco, sim, de não recuperar os movimentos se não for feita a fisioterapia. E mesmo com a fisioterapia, dependendo da lesão, do tamanho da lesão que essa criança teve, que esse bebê teve, pode ser que ela não volte a ter os movimentos do seu bracinho. É mesmo? Vai ficar com o braço pendurado o resto da vida. Mas não tem nenhum tipo de tratamento hoje para tentar ajudar a garotinha? Pois é. Existe... tão pequenininha, tão então, novinha, eu acho que a gente podia começar a perguntar para o doutor José Carlos a respeito de como fazer o tratamento. Só que antes de falar sobre isso, eu gostaria de fazer aqui uma colocação. A primeira coisa que a Bianca nos pediu foi o prontuário médico. E eu volto a dizer para vocês que estão nos assistindo. O prontuário pertence ao paciente. O prontuário pertence ao paciente. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Ética Médica. O prontuário é do paciente. Ela tentou ter acesso ao prontuário para saber o que aconteceu durante o parto. Porque, como ela relatou para vocês, 6 pessoas estavam em volta dela. Justificável porque se trata, lá o Hospital de Pedreira é um hospital escola. Então, justificável que tivessem outras pessoas. O que nós não sabemos é se, no parto, tinha presença de um médico ou não. Os enfermeiros, e eu volto a repetir aqui, eu tenho dito aqui constantemente, a profissão é enfermeiro, por isso eu chamo de enfermeiro, não é enfermeira, né? Mas aqueles enfermeiros que estavam no parto, do sexo feminino, que estavam no momento do parto, poderiam fazer um parto? Poderiam. Existe o enfermeiro obstetra. Pode fazer o parto? O enfermeiro... Sem ter nenhum médico envolvido, só os enfermeiros? O enfermeiro obstetra pode fazer o parto. Ele está habilitado para isso? Sim. Desde que seja parto normal. O doutor Zé Carlos vai explicar. Sem complicações. Desde que seja, exatamente. Era o caso? Aí é que tá. Se a dilatação, e aí eu tô na fase técnica ainda, jurídica, para depois entrar na médica, se o enfermeiro tivesse que fazer algum corte para que houvesse a dilatação necessária. Se fosse uma cesariana, por exemplo. Exatamente, para que fosse, mesmo que fosse um pequeno corte, esse trabalho deveria ter sido feito por um médico. E aí a gente não sabe, porque de acordo com a Bianca, ela sofreu muito para esse parto, sofreu demais, forçaram muito, apertaram muito a barriga dela para que a criança saísse e, de acordo com o relato dela, ela vai contar pra gente aqui, a criança ficou entalada. Você e o seu marido estavam lá. Me conta uma coisa, como é que essa história da criança, quando ela ficou entalada em você e teu marido acompanhando? Então, ela ficou presa da cintura para baixo. Aí a enfermeira falou, né, para outra médica, eu não consigo tirar. Outra, você não sabe se é enfermeira ou se é médica? Não sei exatamente. Aí ela ficou presa, aí simplesmente ela largou minha filha e para outra puxar. Largou e ela ficou pendurada, sua filha? Ela metade do corpinho para fora já nascendo e ela simplesmente largou o bebê? E ela não chorou, porque ela não conseguia tirar. Doutor José Carlos, isso é normal? É um procedimento correto? Houve negligência? Bom, eu acho que tem uma série de fatos em sequência que é o esquema dominó. Porque ela, no dia que ela internou,
Ela internou porque ela foi fazer o pré-natal com a sua médica e ela estava com pressão alta. E a médica pediu para que ela internasse imediatamente. Pressão alta, final de gravidez, a mulher provavelmente estava com um pouco de edema nos pés, o pé um pouco inchado. É toxemia, é o termo médico que chama. Você tem que internar e induzir o parto. Ponto. Aí você... Ou seja, se a pressão é alta, vamos deixar isso muito claro, se a pressão é alta, a mãe corre risco, o bebê corre risco, por isso tem que se tomar providência imediatamente. Exato. Então até aí estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas já não era um parto comum, normal e tranquilo. Vai para o hospital, mas assim, uma indução de parto, qualquer enfermeira, obstetriz, esse é o termo que chama, pode fazer um parto normal, sem complicações. Ela chegou no hospital. Aí o hospital houve um tempo de evolução muito grande. Pelo que eu tinha informações antes, a bolsa dela rompeu às 11 horas da noite. Ela chegou no hospital às 3h30. E o parto aconteceu às 10 horas da manhã do dia seguinte. São 19 horas de evolução. E 12 horas em trabalho de parto. Então, opinião médica, houve complicação. Ponto e vírgula. Tinha que ser chamado médico. Já não podia ser só enfermeiro? Só enfermeiro não. Porque alguma complicação aconteceu. A gente tem uma... Deixa eu só... Enquanto a gente fala, eu queria só que o doutor Zé Carlos... Nós temos as imagens que nós colhemos na internet. Eu queria que você explicasse como é que funciona o parto que não é um parto normal, porque a criança está de lado. Vamos ver as imagens, por favor? Olha ali, a gente tem a imagem. Nós vamos ver. O que acontece é o seguinte, no parto comum normal, há uma rotação da criança perfeita. Deus fez tudo certinho, em que a criança vai nascer com a cabeça no sentido antero-posterior. Então, normalmente, ela vai ter que sair com a cabeça nesse sentido... Para cima. Para cima. E acabou. No caso dela, que a gente chama de distócia de ombro. Distócia é qualquer distúrbio no mecanismo do parto. Se você vê, o ombro está no sentido longitudinal. Nós vemos ali em cima... Ou seja, ela está de lado. Ela está de lado, de frente para nós, aqui no caso, vendo a imagem. Quando alguém fala que está encaixado, o nenê está encaixado. É encaixado, ele está, então, não pode estar de lado, é isso? Exatamente. Porque aí eu já tenho uma distócia. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Teria que ser cesárea nesse caso, porque o bebê estaria de lado. Pode ser um parto normal, a gente tem as manobras para parto normal complicado. Mas é só o médico que sabe fazer isso. Foge ao conhecimento do enfermeiro. Nesse caso que nós estamos vendo, essa imagem que nós estamos vendo, né? Vamos colocar a imagem de novo, por favor, Bruno. Essa imagem que a gente está vendo aí, com ela está de lado, vejam, teria que ser feita uma fissura ali, teriam que cortar um pouquinho para que facilitasse a saída dessa criança? Não. No inglês tem um termo para distócia de ombro, distúrbio de ombro, chama helper. H-E-L-P-E-R-R. O primeiro é H, helper. É o seguinte, call for help. Chame ajuda. Quem estiver fazendo, não vai conseguir fazer sozinho. Tem que chamar ajuda. Ajuda. O segundo E é episiotomia. Eu tenho que fazer aquele corte no fim da vulva da mulher para abrir o canal de parto, para facilitar. E aí tem as outras palavras. A partir do momento que é feito o corte, tem que ter a presença de um médico. Tem que ter a presença do médico. Agora, Bianca, o médico não estava lá, um médico ou uma médica, não sei. O que aconteceu? Por que ele saiu? Ou não tinha? Simplesmente não tinha Não tinha. Desde o começo do procedimento do parto não tinha médico? Não, médico responsável. Porque até aí eles não sabiam que ia ser grave, né? Que precisaria de um médico. Até aí eles estavam só com os enfermeiros, né? Peraí, o fato dela estar com pressão alta já é indicativo de que é um parto complicado, de que a paciente... Não é um parto comum. Não é um parto comum, que ela precisa de uma atenção extra. Ou seja, eu posso colocar assim, não sendo um parto comum, já não deveria ser feito pelo enfermeiro e sim pelo médico, correto? Correto. Vamos dizer, ela chegou bem, a pressão normalizou, controlou, vamos induzir ao parto. Tá bom. Só que a primeira letra que eu falei, H, prolongou um pouco mais, chame por ajuda. Tem que chamar ajuda. Eu queria que você relatasse pra gente o que aconteceu quando foram chamar e o que você acha que quem chegou depois foi uma médica, mas depois que o parto já tinha terminado, o que falaram lá que você ouviu e o seu marido estava do lado, ouviu também, do comentário entre os funcionários dentro da sala de parto?
Ela chegou, ela falou o que aconteceu, que elas saíram com minha bebê pendurada para outra sala. Porque ela não chorou, pedindo pelo amor de Deus para chamar o médico. Que ela passou para outra sala. Então elas mesmas gritavam, chama o médico, foi isso? As enfermeiras entraram em pânico, que não achavam o médico, não tinham o médico. Exatamente. Bom. Aí entrou uma obstetra mesmo, e ela falou, o que aconteceu? Ela travou, eu não consegui puxar. Aí ela, mas você tinha que ter feito um corte, teria que ter lubrificado. Ela, mas eu esqueci. Ah, mentira. Peraí, ela falou isso. Foi bem assim? Ela, mas peraí, eu não repete pra gente de novo. Eu esqueci. A obstetra entrou na sala chamou a atenção dela, falando exatamente. Repete pra gente, por favor. Você tinha que ter feito um corte ou ter pelo menos lubrificado, porque pelo tempo que a bolsa já tinha estourado, ela já estava sem o líquido, ela já não tinha mais jeito de... O bebê podia já não tinha mais lubrificação, é isso, doutor José Carlos? Exato. A bolsa tinha rompido 11 horas antes do parto, porque a bolsa rompeu às 11 da noite e o parto ocorreu às 10 horas da manhã. Nossa. Bom, o que a gente tira daí? A gente tira que falharam, que eles colocaram em risco a vida da criança e que por esse motivo a gente tem uma criança com um bracinho, nesse momento, de 2 meses de idade, com o bracinho pendurado, literalmente pendurado, sem movimento nenhum. Paralisado, né? Paralisado. Posso fazer um comentário? Pois não. Levantando estatística mundial... Olha lá o bracinho, a gente está vendo a imagem do bracinho, o bracinho está tombado em cima do peito dela. É que ela não consegue fazer a flexão adequada do braço e a rotação espontânea. Agora, doutor, você acha que com a fisioterapia, fazendo uma fisioterapia constante, assim, quase todos os dias, você acha que daria jeito? Mais de 60% dos casos recuperam totalmente. Ai, que bom. Em quanto tempo, doutor? Isso em menos de 6 meses eu não posso falar. Até porque ela é pequenininha, então acho que é mais fácil, Vamos pensar como né? se fosse um paciente que teve um AVC, teve um derrame cerebral. O paciente volta até a andar. Quanto tempo depois? Daqui a alguns meses. Vai ser a mesma coisa. Mas como eu estava dizendo, fazendo um levantamento estatístico, isso é muito mais comum do que se pensa. A estatística mundial, estou falando mundial, não Brasil, é de 0,2 a 3 em cada 1000 partos. Se nós vamos pensar quantos partos acontecem no Brasil ou no estado de São Paulo no dia, teoricamente, vamos dizer, eu vou ter no mínimo 1000 partos no dia, no estado de São Paulo. Eu vou ter ou 0,2 ou 3 casos de paralisia obstétrica. Então, não é tão raro. Mas essas paralisias obstétricas, elas são causadas por mau procedimento, por erro médico? Não, a grande maioria... Primeiro fato, feto grande, a maior causa de paralisia obstétrica. O dela não é nascer com 3,420, não é isso, pai? Isso. É um bebê de tamanho normal. Normal. Os fetos grandes, mais de 4 quilos, 4,5 quilos, podem nascer. Graças a Deus eu não fui, que eu nasci com mais de 4. Segundo, mãe diabética. Porque a mãe diabética induz a feto grande. Também. Mas não era o caso da nossa... Não é o caso dela. Bacia estreita. Tem algumas mulheres que têm bacia mais estreita. E se começou o trabalho de parto, eu não consigo rodar de volta para fazer uma cesárea, complica para nascer. Essas são as causas comuns. Doutor, que pode acontecer. Fazer um pequeno resumo, porque já são 3 problemas detectados. O primeiro é a questão se houve ou não negligência médica. Na opinião do nosso consultor, houve uma negligência médica. O segundo problema, o mais grave de todos, é a questão do tratamento. O bebê precisa fazer fisioterapia e está difícil conseguir vaga para essa fisioterapia. Mesmo com tudo isso, ainda não tem vaga. E o terceiro problema é a questão do prontuário, porque o prontuário é o relatório do que aconteceu, que não foi entregue para a mãe, né? Na verdade, tem um quarto problema. Ela precisa de uma vacina que deveria ter sido dada. Já foi dada a vacina. Ela precisava de uma vacina que tinha que ser dada no hospital, não foi dada, à medida de que ela estava com o bracinho direito paralisado, né? Mas para isso a gente teve que voltar no hospital, porque eles não queriam dar vacina nela. Bom, o hospital deu algum tipo de atendimento para vocês no que diz respeito à fisioterapia? Então, eu conversei com a médica, aí ela falou para mim que eu tinha que
ela ia me dar um papel já com tudo marcado. Eu não ia precisar só chegar lá e levar. Ela me deu o papel, não tinha nada marcado, nem do pediatra que a criança sai do hospital já com a consulta marcada, nem isso. A gente voltou quando a Alice tinha 15 dias, eu e meu esposo, e ela falou, ó, não está marcando, e se vocês quiserem marcar só daqui a 6 meses, para conseguir uma vaga. Agora, vocês não estão pedindo indenização, vocês não estão pedindo sindicância, investigação, vocês estão querendo resolver o problema do bebê. Nós temos alguém já na linha do Hospital de Pedreira. Alô? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? Com o Dr. Jair Cremonini Júnior, diretor médico. Doutor Jair, como vai, senhor? Tudo bem? Bom, Celso Russomano? Exatamente. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, Ticiane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Bianca Marques Caldas, que reclama de que foi dar à luz no Hospital Pedreira, já passou por uma série de complicações durante o parto, considerando que ela chegou com pressão alta e a prescrição do médico que estava fazendo o pré-natal dela era que ela fosse fazer o parto, né? Discutiam com ela, trocaram o prontuário dela, dizendo que ela tinha 35 semanas, na verdade ela estava com 39 semanas, se eu estiver errado, me corrija, por favor, Bianca. Nós estamos aqui também com o Dr. Zé Carlos, que é médico, que é clínico geral, está acompanhando aqui o nosso programa. E o que nós vimos é que a criança que a mãe foi induzida ao parto, ela não tinha a dilatação necessária, ela ficou 12 horas esperando para que tudo acontecesse, apesar da pressão alta. Me parece que o parto foi feito pelo enfermeiro e não pelo médico. No momento do parto, a criança teve um plexo braquial e está com o bracinho totalmente imóvel. A mãe precisa de fisioterapia. O hospital absolutamente deu nenhuma assistência à mãe. Diz que para marcar uma consulta com o pediatra, se ela quisesse, tinha que esperar 6 meses, é isso? 6 meses para marcar uma consulta. Ela quer, doutor Jair, o prontuário médico para saber quem que fez o parto dela, porque ela disse que tinham 6 mulheres em volta dela, e pelo que consta, parece que nenhuma era médica, apesar das complicações que ela estava tendo na hora do parto. Deveria ter chegado um médico lá para dar assistência a esses enfermeiros. Então ela exatamente não sabe o que aconteceu, ela só sabe o seguinte, doutor Jair, que o marido dela e ela o marido acompanhava o parto, e que depois que ela deu à luz e a criança não chegou nem a chorar na sala do parto, foi levada para outra sala, chegou uma médica, que parece ser uma médica obstetra, e reclamou e chamou a atenção de todo mundo lá, porque não teriam chamado ela, ou porque não teriam agido corretamente. Eu queria saber o que está acontecendo e como é que a gente pode resolver o problema, para que essa criança tenha fisioterapia e não fique o resto da vida com esse bracinho imóvel, ou seja, sem movimentos. Boa tarde, Celso. Você me questionou bastante coisas. Eu vou tentar conversar e explicar aí a todos. E se por acaso faltar alguma coisa, depois você me lembre, por gentileza. Pois não. A primeira coisa, a gente precisa entender o que é distócia de ombro, o que é a entidade de distócia de ombro. Então, distócia de ombro acontece quando a criança, no momento do parto, ela é como se ela se enroscasse, né? O ombrinho dela ficasse preso nos ossos da bacia da mãe. Exato. Então, um ponto importante, e aí o doutor José Carlos pode inclusive me ajudar, um ponto importante é que 50% dos casos de distócia de ombro são não previsíveis. Então não tem como a equipe ou qualquer serviço hospitalar, quando ele olha uma gestante, ele fazer um diagnóstico, essa pessoa pode ter distócia de ombro. Se você for analisar também a literatura médica, você vai ver que pela OMS nós temos que em casos de cesárea 6 vezes mais a possibilidade de complicações. Ou seja, o procedimento de cesárea, ela incide muito mais complicações do que o parto normal. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, nós sabemos disso. Ela recomenda por volta de 15%
taxas de cesárea dentro do serviço. E nós aqui somos favoráveis, e eu, inclusive, sou favorável, tanto é que minha mulher, todos os partos dela foram partos normais, eu fiz questão que fossem partos normais, eu prego isso. A questão, doutor Jair, não é essa, a questão é que houve uma complicação, e aí nós perguntamos por que não foi chamado o médico naquele momento. É esse o questionamento, entendeu? Eu entendo. Isso é só realmente uma abertura, porque as pessoas que estão em casa, né, assistindo a televisão, elas possam entender também o que quer dizer distócia, a importância do parto normal, as taxas de complicações que a gente tem relacionadas à cesárea. A paciente, ela deu entrada no nosso hospital por volta das 15h05 do dia 12/2 de 2014. Foi isso mesmo? Não, ela está dizendo que não foi. Que horas você entrou? 3h30. 3h30 da tarde. 3h05. 15h05 e 15h30 é muito próximo, né? É 25 minutos de diferença. É porque eu tenho exatamente o horário que ela abriu a senha. Então, eu acho que 25 minutos é bem aproximado. E ela internou ela veio com 39 semanas. Ela tinha uma história de uma doença hipertensiva específica da gravidez, mas bem leve. Eu falo tudo isso para você de acordo com o que está registrado no prontuário médico, que reporta todos os sinais vitais, estados da paciente de forma legal, inclusive. Então, a pressão arterial de entrada dela era 114/90 e ela foi submetida a uma consulta médica e foram solicitados todos os exames a fim de entender sobre o quadro clínico da mãe e o quadro clínico do neném. Acharam os médicos do dia, acharam prudente a internação dessa paciente para que fosse observada em relação aos seus sinais vitais e, devido ao risco dessa hipertensão que não estava descontrolada, mas que poderia aumentar... Mas existia, né, uma hipertensão? Existia uma hipertensão bem leve. Se você for ver, 14/9 é muito próximo do nível pressórico fisiológico de qualquer paciente. 15/9, 13/9, 12/8 são níveis pressóricos, às vezes até considerados normal. E foi definido por ela estar a termo, com a gravidez já na hora, nem bem informado, por ela não ter, no momento, nenhuma complicação evidente, sendo inclusive que a hipertensão não contraindica o parto normal, um preparo, por isso que demora um pouquinho mais, um preparo para que o hospital começasse a indução. A indução começou às 2h da manhã. E aí, com quantas semanas ela aparece no prontuário? Porque aqui eu tenho 2 resumos de alta médica da mesma paciente. Um resumo de alta médica que eu tenho aqui diz que ela tem 35 semanas. Eu preciso avaliar. E o outro eu posso fazer chegar nas suas mãos. Isso, e o outro diz que ela tem 39 semanas. Eu preciso avaliar qual vale, afinal de contas, né? Mas olha só, por que eu estou passando isso para você? Porque ela teve uma internação algumas semanas antes, justamente para acompanhamento dessa hipertensão. Ela queria falar, pode falar. Eu fui internada uma semana antes, eu fui internada no dia 5/2. Não foi semanas, foi uma semana. Okay, depois... Então há muita diferença. Não, tudo bem, mas eu posso depois avaliar, o Celso me encaminha tudo isso aí e eu explico para ele sem problema nenhum. Né? Porque ela tem realmente a última internação no qual houve o parto consta de 39 semanas registrado no prontuário com todos os profissionais reforçando esse mesmo registro. Ok? Pois não. Com todos os exames reforçando esse registro de idade gestacional de 39 semanas. O parto dela foi feita por um enfermeiro obstetra, foi isso? Isso. Ela começou a indução às 2h da manhã e aí com ocitocina, a gente não pode falar que o trabalho de parto dela durou desde a internação, porque a medicação demora um tempo para funcionar. Então, ela começou, o organismo dela respondeu à medicação e ela começou-se o trabalho de parto, contrações uterinas, dilatação, às 7 da manhã. E por volta de 10 horas, houve o término do parto. Ela não concorda... Pode falar, porque às vezes o doutor Jair precisa saber. Deixa eu deixar claro uma coisa para você que está nos assistindo. Muitas vezes o que está escrito no prontuário médico não é o que se passou.
Muitas vezes o que está no prontuário médico, ele está lendo o prontuário médico, ele é o diretor do hospital, está lendo o prontuário médico. Muitas vezes o prontuário médico é preenchido posteriormente, na forma em que aquele que está preenchendo quer que seja preenchido, e depois, quando existe algum tipo de problema, é que a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu. E é por isso que é necessário ter o prontuário, para que ela possa ver se realmente é aquilo ou negar, né? Exatamente. Achar uma maneira de contestar isso tudo. Então, mas pode falar com o doutor Jair, o que você queria falar? Ele falou que 7 horas da manhã, mas como assim? Eu passei, minha bolsa estourou 11h30 da noite. Eu fui ganhar minha filha 10h42 da manhã, ela já estava sem oxigênio. Agora, sabe o que eu acho? Como que eles não... ele disse, que foi, eles foram avaliados, não sei o quê, 7 horas da manhã. Tem nada a ver. Que as suas contrações na verdade, às 7 horas da manhã. Nunca. Não, e a médica não falou para você que a enfermeira errou? A enfermeira falou que esqueceu que tinha que fazer a lubrificação? Como que eles induziram meu parto? Meu esposo estava comigo, eu sofri a noite inteira com dor. E era de 3 em 3 horas que elas vinham ver como que estava. Agora, o mais importante é a questão do tratamento para o seu bebê, a fisioterapia. Isso que eu acho que o hospital e o doutor Jair poderiam resolver, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai conseguir conversar sobre toda a história, mas só fazer uma ressalva. Pois não. Nosso prontuário médico, ele é eletrônico, então ele não aceita o preenchimento posterior à data. Ele tem uma segurança... Não, eu concordo, sim. Tudo bem, ele tem eu uma concordo, doutor Jair, mas quem preenche na hora ou depois de algumas horas, preenche, e se houve uma complicação, como houve uma complicação aí, vai preencher de um modo que não crie problemas para a equipe. Okay. Eu estou acostumado com isso, eu vivi minha vida inteira, na verdade eu vivo 23 anos discutindo esses assuntos de prontuário médico. Quer dizer, isso é o que mais passou na minha vida, desde o falecimento da minha mulher por negligência médica, por falta de atendimento, é que eu vivo problemas com prontuário. Então, eu sei como são preenchidos os prontuários, tem o relato dos profissionais que acusam outros profissionais de preencherem prontuários médicos, desvirtuando a história para se protegerem. Então, a gente conhece isso. Eu concordo que o prontuário feito eletronicamente, ele tem um pouco mais de segurança, mas não quer dizer que aquele que está preenchendo vai preencher exatamente com o que aconteceu para se preservar, né? Infelizmente é assim. Mas de qualquer forma, eu acredito que a equipe não tenha motivação para tentar fazer isso, porque se você for ver distócia de ombro, a distócia de ombro é uma complicação presente na literatura médica, que acontece em todas as maternidades do mundo. É verdade, então, falamos sobre isso. Não houve, a complicação, ela está escrito na literatura. Então, não tem porquê a equipe trabalhar de forma diferente. Muito pelo contrário, ela tem que escrever realmente a distócia lá. E a distócia foi diagnosticada durante a internação da paciente, a lesão do plexo braquial foi diagnosticada durante a internação do hospital. E a gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente. Só voltando um pouquinho em relação ao prontuário, o hospital entrega de forma sistematizada, até porque é um direito de todos os usuários, ele só faz a guarda do prontuário, a não ser que a pessoa que solicite isso não seja o dono do prontuário, uma pessoa legalmente capaz de receber essas informações, porque a gente fica vinculado ao sigilo médico. Eu não tenho, no nosso departamento onde a gente guarda os prontuários, né, onde eles ficam armazenados, nenhuma solicitação escrita. Não, mas ela não tem problema, ela não tem esse conhecimento, o que ela fez foi verbal, ela não tem esse conhecimento, mas ela vai fazer por escrito, não tem problema nenhum. O que nós estamos preocupados, doutor Jair, é o seguinte: nós não sabemos ainda, porque eu fiz uma pergunta, a gente não sabe se foi o enfermeiro que fez o parto ou se foi o médico que fez o parto, a gente não sabe. O que a gente gostaria de saber. Mas o que a gente mais está preocupado aqui, o que mais a mãe quer, porque a mãe não está querendo mover ação contra ninguém, não quer perdas e danos, não quer danos morais. A mãe quer que a criança tenha os devidos movimentos. E o que ela não tem nesse momento é a fisioterapia na quantidade necessária
para que esse tipo de coisa evita, considerando, inclusive, nós já conversamos bastante com o Dr. José Carlos, considerando o que a literatura médica estabelece na quantidade de fisioterapia, ou seja, o máximo possível para que essa criança volte a ter o movimento do braço e não seja necessário uma cirurgia tirando o nervo da perninha dela para colocar depois no braço e se acertar. Se há tempo ainda com a fisioterapia e as chances são muito grandes de ela voltar a ter movimento, era isso que nós queríamos, que o senhor tomasse as devidas providências para que essa mãe tivesse a fisioterapia e nós pudéssemos acompanhar o caso. Ok, vamos falar primeiro do acompanhamento ou você prefere falar primeiro do parto em relação à enfermagem? Não, só saber se foi médico ou ela quer muito saber, foi a primeira pergunta que ela nos fez aqui. Isso. Nós somos respaldados no Brasil através de leis promulgadas pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, pela Confederação de Enfermagem, pela Confederação Federal de Enfermagem, né? Pelo Conselho Federal de Enfermagem, pelo COFEN, habilitando tecnicamente... são resoluções, não são leis, são resoluções, tá certo. Bom, são resoluções que habilitam tecnicamente enfermeiras, desde que sejam obstétricas, treinadas não só para o parto, mas para qualquer complicação do parto, para que assistam ao parto. Sim, nós falamos disso, eu abri inclusive falando que eles têm possibilidade, podem fazer, nós não negamos isso, é que até agora nós não conseguimos saber se foi médico ou se foi enfermeiro. O trabalho de parto foi assistido inicialmente pela profissional de enfermagem, habilitada tecnicamente, com título de enfermeira obstétrica, com pós-graduação nisso, inclusive. No momento em que ela fez o diagnóstico da distócia de ombro do neném, ela chamou a equipe médica ela fica no mesmo andar. Pode falar, ela quer falar que ela está agoniada aqui, a Bianca está agoniada aqui, pode falar, Bianca. Não está concordando. Não, porque como eu quero saber o porquê não tinha uma médica responsável na hora do meu parto, se eu já entrei se minha gravidez já estava com pressão alta. Nós temos... Como que minha filha ficou pendurada. Depois que a obstetra entrou na sala, chamou a atenção delas na minha frente e do meu esposo. Falou que estava errado, que elas tinham que ter feito um corte, porque não fizeram. Meu útero não contraía, minha placenta ficou grudada, eu sofri bastante de ficar com peso o dia inteiro. Eu não via minha filha, tive que ficar com peso o dia inteiro na barriga. E como que um hospital que faz parto não tem um médico responsável para ver o parto, para acompanhar? Nós temos o médico responsável, inclusive o coordenador da ginecologia. Nós temos um serviço, um centro humanizado de parto que trabalha com enfermeiras obstétricas e, pela resolução que o Celso mesmo disse, nós temos médicos, neonatologistas, anestesistas e toda a infraestrutura necessária para atender qualquer intercorrência de imediato, assim que a enfermeira ache por necessário. E foi realmente o que aconteceu. Inclusive, se a gente for analisar a distócia de ombro, a gente pode começar com pequenas lacerações, hematomas, até morte fetal. E quando você tem a distócia de ombro, você tem que ser muito hábil em fazer as manobras preconizadas, inclusive pelo alço, que é muito importante, algumas manobras importantes para que a gente possa fazer o desprendimento do neném numa velocidade suficiente para que ele não tenha nenhum problema relacionado à baixa de oxigênio ou problemas neurológicos. Graças a Deus isso não aconteceu, graças a Deus ela está bem. E aí, Celso, eu concordo com você, graças a Deus, e eu gostaria de fazer um parênteses, inclusive graças ao preparo da equipe, que naquele momento conseguiu fazer a extração dentro de um prazo correto para o neném que nasce com distócia de ombro apresentar. Nós podemos dizer aí que teve uma pessoa na equipe preparada, porque a que estava fazendo o parto largou a criança ficou pendurada no corpo da mãe, para não usar outros termos até pelo horário, né? Ficou pendurada e aí uma outra conseguiu puxar a criança e saiu com a criança correndo. Foi quando chegou a obstetra lá e deu bronca em todo mundo pelo que estava acontecendo. Agora, eu queria, doutor Jair, a gente pode apurar todos esses fatos, inclusive o hospital pode instaurar uma sindicância para apurar se houve algum problema ou se não houve, e em processo administrativo, se for o caso.
O que a mãe está preocupada agora é o seguinte, a mãe quer que o bracinho da filhinha dela volte a ter movimentos. Então, e o pai também. Posso só então, a informação antiga? Eu sei que vocês têm aí um horário, mas é muito importante deixar tudo esclarecido, porque, inclusive, o APGAR da criança, que é um score, né, uma medida de bom estado do nascimento, de 5 minutos, que é o mais importante, foi de 7. Se você for ver de 7 a 10, é considerado um bom APGAR. Isso mostra, inclusive, que você tem dentro da sala uma equipe, né? São várias pessoas que trabalham em conjunto, inclusive para poder executar essas manobras, que são descritas, inclusive, em prontuário, e a retirada completa do NEM aconteceu num prazo de 1 minuto, ou seja, que proporcionou a ausência de lesão neurológica, de óbito, e esse APGAR que é considerado bom. Doutor Jair, doutor José Carlos, colega seu falando, é que o senhor não deve ter visto, no começo do programa, eu fiz questão de frisar, inclusive, a incidência mundial de distócia de ombro, a incidência mundial da paralisia obstétrica, quantifiquei já para os pais o grau da paralisia obstétrica. Realmente não teve complicação neurológica central. Nós tivemos a complicação neurológica que dá uma estatística de 3 em cada 1000 partos mundial, é isso, não é? Nós tivemos uma incidência, uma complicação escrita em literatura de lesão de plexo braquial, que pode variar aí de 20% até 10%, ou outras literaturas falam até 98% desculpa, porque isso depende. 2% de não melhora espontânea disso com a fisioterapia e com o tratamento ambulatorial. Não. Quanto à recuperação, é uma coisa. Eu falei a incidência da lesão do plexo, a lesão pediátrica. Quanto à recuperação, já frisei para os pais. Grau 1, tem mais de 80% de recuperação plena. Grau 2, mais de 60% de recuperação plena, e aí nós vamos acompanhar isso para ver como que a gente tem que acompanhar agora, porque o tratamento realmente é ambulatorial. Aí o senhor chegou no ponto exato. E a partir de agora, vai receber o tratamento, o hospital tem essa vaga, essa criança precisa de um atendimento muito carinhoso, muito cuidadoso, para que ela recupere seu movimento no Brasil. Agora foi o Brito que falou. Foi o Brito que falou, né? E a pergunta que todos nós estamos esperando aqui é, nós vamos ter a fisioterapia para esse neném? Eu acredito assim, o Sistema Único de Saúde, ele é formado com vários equipamentos, e esses equipamentos, eles são complementares, né? O Dr. José Carlos deve saber isso. E o Hospital Geral de Pedreira é uma unidade montada somente para atendimento hospitalar. Então, ele tem como retaguarda uma série de outros equipamentos de saúde que trabalham de forma ambulatorial, que trabalham não só o acompanhamento ambulatorial, mas também a parte de fisioterapia, né? Bom, e agora o importante é saber, o hospital vai encaminhar, nós vamos acompanhar, preciso falar com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo para resolver o problema. Como é que nós vamos resolver? Porque a gente precisa resolver, né? Celso, o hospital já encaminhou, no momento da alta, inclusive tem uma avaliação de ortopedia do prontuário que... Mas não tem. Disseram para ela que ela só vai ter uma consulta daqui a 6 meses e não deram fisioterapia para ela, não indicaram absolutamente nada. A folha que foi dada em branco foi para você? Só está escrito ortopedia, mas não tem nada marcado. Nada. Não tem nada marcado, absolutamente nada marcado. Então eu queria lhe pedir as providências para a gente voltar aqui amanhã e dizer, olha, providências foram tomadas, vai fazer fisioterapia, a fisioterapia vai ser durante toda a semana, a criança, e nós vamos acompanhar a evolução da criança para mostrar que ela voltou à normalidade. Ok, Celso, a gente tem plena... na verdade, o que a gente tem é uma equipe, e eu falo equipe de forma geral, não estou falando só daquele hospital, e o que a gente se importa mais é realmente, como médico e como profissional da saúde, é que as pessoas sejam tratadas da maneira conforme. Em relação à agenda, a data, o hospital não detém a agenda para quem ele encaminha, né? Então, ela vai com essa solicitação... Então, doutor Jair, deixa eu fazer ali uma colocação aqui. Então, vamos fazer o seguinte, por parte. Então, ela precisa do prontuário, então nós vamos fazer a solicitação
por escrito e ela vai assinar do prontuário. E eu vou tratar essa questão da fisioterapia com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, porque está fora das suas condições, eu estou vendo, né, o hospital não tem condições de fazer isso, é outro mecanismo, é outro local em que vai fazer. Nós estamos falando com uma OS, que é a OS que está cuidando do Hospital de Pedreira, que é do São Camilo. Então, deixa eu cuidar disso, eu vou cuidar da fisioterapia dela, porque a gente não pode ficar aqui, né, vamos, não vamos, vai acontecer, não vai acontecer. Nós temos que resolver efetivamente, a gente quer ver essa criança bem. Então, por favor, eu vou conversar com a Secretaria de Saúde, se for necessário com o secretário da Saúde, vou cuidar da fisioterapia. Eu só queria que o senhor franqueasse o prontuário e ela vai fazer o pedido por escrito, tá bom? Celso, o prontuário, desde que ela faça a solicitação, a gente entrega o prontuário sem problema nenhum, como a gente sempre o fez. Em relação à condução do caso, normalmente, toda vez que acontece isso, a gente manda um aviso à Secretaria de Saúde do caso e eles tentam... Não, se for desse jeito, a coisa não vai andar, nós sabemos como é o serviço público, infelizmente, então não é isso que nós queremos, ela está aqui para a gente dar atendimento a ela, isso aqui é um programa que tem uma prestação de serviço de utilidade pública, então você fica tranquila. Deixa comigo, doutor Jair, eu só solicito que ela vá buscar o prontuário, nós vamos acompanhar isso. E a fisioterapia, você volta amanhã aqui? Volta amanhã que a gente vai resolver a tua fisioterapia, tá? Oi, pois não, doutor Jair. Uma observação, bem provavelmente, os serviços de referência relacionados à parte ambulatorial e a parte de fisioterapia é da Secretaria Municipal de Saúde, então precisa ver exatamente qual é o... Não se preocupa, nós vamos resolver isso, doutor Jair. Eu preciso de efetividade e agilidade nas coisas para as coisas acontecerem. É isso que o serviço público deveria dar como exemplo ao serviço privado, para dizer, olha, é público e dar o exemplo, porque cobra, o público cobra do privado eficiência, mas o público não tem eficiência. Então, para a gente evitar isso, desde que nós vamos cuidar disso, eu te agradeço muito ter falado com a gente, ter dado todas essas explicações e vamos acompanhar o caso e você volta amanhã, tá bom, Bianca? Muito obrigado, viu, doutor Jair? Gostaria de lembrar e enfatizar que nós somos um serviço credenciado para atendimento hospitalar. Tá, então, okay. Nós não temos recurso ambulatorial nem de fisioterapia para paciente. Ficou claro e ficou bem claro isso. A gente não está lhe cobrando nada. A gente vai cobrar do mecanismo que é a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, que é responsável pelo hospital. E quando a Secretaria terceiriza para uma organização social cuidar, ela que se vire, secretaria, e resolva os problemas que foram criados pelo sistema que foi implementado. Então, nós vamos acompanhar isso. Eu quero te agradecer muito, viu? Muito obrigado. As ordens à disposição, estamos sempre à disposição. Tá, muito obrigado. É impressionante, é impressionante. Nossa. Tudo que foi dito aqui, o médico dominou no peito, baixou no terreno e seguiu o jogo, negou tudo, não teve problema com o prontuário, segundo ele, não teve problema de negligência e ainda acrescentou que o bebê não teve problemas maiores de oxigenação e etc., ainda maiores do que já teve, porque a equipe médica estava bem preparada. Essa é a posição do diretor do hospital. Ok, já entendemos, não tem como resolver. A saúde pública no Brasil é assim. Corre. Parece até que é um atendimento de guerra, que a gente está no meio de um bombardeio e tudo é precário, tudo é feito na correria, falta médico, não tem medicamento. Ô Brito, eu vou fazer só uma colocação. Só explicação é que eles dão. Só uma colocação. Isso eles sabem dar. Só uma colocação. Se estas gestões feitas pelas organizações sociais não fossem boas, nenhum hospital ia querer. Nenhum hospital ia querer tomar conta de hospital público. E nós temos aí Einstein, Sírio, São Camilo e outros hospitais, esses dois aqui nós já trouxemos aqui os outros, né, por problemas com administração, de erros, negligências, imprudência e outras coisas, então por isso eu citei esses três. São hospitais de referência no país, hospitais de referência, estão cuidando de hospitais públicos, é porque interessa. Porque se não interessasse, não estavam cuidando. Ninguém ia querer pegar um serviço público para cuidar. Então, se pegou para cuidar, tem que dar qualidade na prestação de serviço. E ponto. E ponto. Só um asterisco, uma observaçãozinha.
Enquanto isso, o bebezinho está com o braço direito paralisado e precisa urgentemente de uma fisioterapia, não é isso, Ana? É, uma menininha de quase 3 meses, tem quase o mesmo tempo do meu filho. Eu fico assustada em ver como a saúde pública se resume em burocracia. Cuidar do ser humano, cuidar de quem precisa, não existe. Eu vou fazer simplesmente um número, uma estatística, um pedacinho de papel que é passado e marcado para daqui 6 meses. Olha, eu vou fazer uma colocação. Só te cortar um pouquinho, Zé. Doutor José Carlos, antes de entrar, falou, olha, minha filha é fisioterapeuta. Eu não ia te pedir isso, você me ofereceu. Ele disse, minha filha é fisioterapeuta, trabalha num hospital particular, no Hospital Jardins. E ele ofereceu o tratamento, já que está nessas condições, que o Estado é incompetente. O Estado brasileiro, quando eu digo Estado é governo federal, estadual e municipal, é presente na tua vida para cobrar imposto. Aí vem, aí chega rapidinho, chega a multa de trânsito, chega tudo para você pagar. Tudo. Mas como é eficiente, como funciona? É tudo automatizado, né? Da melhor qualidade. Pedágio eletrônico. Não, pedágio eletrônico, mais do que isso, né? Robozinho que multa. Pois é, robô que multa, etc. Para isso, aí, para entrar dinheiro no cofre, todo mundo vai correr atrás. Para dar qualidade na prestação de serviço público, de segurança pública, não funciona. Saúde, não funciona. Né? Transporte coletivo é um lixo. E aí vai, né? Aí vai. Educação pública não se compara com a educação particular. Né? E quem não tem dinheiro para pagar uma faculdade ou uma educação particular, vai ter o seu filho que camelar, porque ele não vai conseguir uma vaga numa universidade pública. É engraçado, né? O filhinho de papai vai para a universidade pública. O filho das pessoas que não tem dinheiro vai para a universidade particular porque não consegue passar no vestibular. Se conseguir pagar. Tudo errado. Aí eles fazem cota para as pessoas que não têm condição entrar na universidade na cota. Não porque tem a qualidade no ensino, porque vai na cota. Tudo errado. Tudo errado. Tudo da pior qualidade. Então, eu vou te pedir, doutor José Carlos, por favor, encaminhe essa criança para a sua filha. Eu combino com eles em seguida para começar essa semana. Vamos acompanhar o caso para acompanhar essa Obrigada, viu, doutor José Carlos? Muito obrigado pelo carinho, por você estar sempre aqui com a gente, orientando, prestando esse serviço extremamente importante, né? Porque quando se fala de saúde e quando se fala de erro, negligência, imprudência, imperícia, é muito difícil a gente apurar as coisas, a não ser que a gente tenha um profissional médico orientando a gente. Então, quero te agradecer de novo, muitas vezes, pelo bem que você está fazendo a toda essa população, quando a gente ensina para eles seus direitos, tá bom? Eu posso só fazer um desabafo? Pode. Você já várias vezes teve problema com o plano de saúde. Por que a gente tem uma ANS, Agência Nacional de Saúde, que obriga o plano de saúde a dar consulta de clínica, pediatria e gineco com 0 dia, consulta de especialidade ou procedimentos como fisioterapia com 7 dias e cirurgias com 30 dias. E dentro de casa ele não pode, Pois é, quando chega na hora do serviço público e a Agência Nacional de Saúde Suplementar é um órgão público, é uma agência para fiscalizar os planos de saúde. Agora, para fiscalizar o serviço público de saúde não tem ninguém. É sempre assim, para fiscalizar o particular tem. Para fiscalizar o público, ninguém fiscaliza. Então, infelizmente, esse lixo que a gente vê. Então, por favor, cuida dela pra gente. A gente vai acompanhar a fisioterapia e mostrar a tua criancinha. Pode falar, pode falar. E mais uma coisa que eu quero deixar claro, que eu vim aqui não só, claro, pela minha filha, com certeza, mas como mãe. Porque não é fácil. Não é fácil você se cuidar a gravidez inteira para acontecer um erro médico e eles não se responsabilizar por nada. Simplesmente Bianca, deixar. O teu caso agora está nas mãos do doutor José Carlos, que vai, com certeza, encaminhar essa situação e a gente vai acompanhar para ver qual é o futuro da sua filha, que eu tenho certeza que vai ser o melhor, tá? Obrigado, Bianca, o Renan também. Obrigado, Bianca. O Renan não falou nada. Não disse nada. Ele assinou embaixo do que disse a esposa, né? Doutor José Carlos, muito obrigado. Agora, sabe que a saúde pública é um manancial de problemas, né, Tícia? É verdade. Agora eu queria lembrar a história do Armando. Ele esteve aqui, um rapaz muito simpático. Ele esteve pedindo ajuda para retirar um catéter que havia sido implantado nele há 5 meses. Como o sistema de saúde pública não dava nenhum suporte para resolver o caso, o programa da tarde saiu em defesa dos direitos do Armando. E vamos ver agora o que aconteceu. Vamos lá.
Armando Nogueira, de 43 anos, fez uma cirurgia no estômago em dezembro de 2013, devido a uma forte bactéria adquirida. Na cirurgia, retiraram uma parte do intestino do Armando e colocaram um catéter no canal da urina. A retirada do catéter deveria ser feita depois de 30 dias da cirurgia. O catéter desceu e se acomodou em volta da bexiga. Cada vez que ele urina, ele comprime o catéter e aí sangra. Sangra e arde muito. Queima muito. Queima muito? Queima. 5 meses assim? E agora a única solução, então, pra você hoje é estar aqui no Patrulha pra tentar resolver teu caso, né? Porque eu vou no hospital, aí o que eles fazem? Ele passa para um médico e para o outro, só que não resolve. Aí ele fala, agora vai na recepção, você entrega na recepção, só que tem que aguardar chamar, ligarem pro médico marcar. Só que aí eu vou lá, não marca, eu ligo, não marca. É hospital público, né? É público. É o Hospital de Guarulhos. O clínico geral José Carlos dos Santos esteve no palco para explicar os riscos que o catéter não retirado pode causar na saúde do Armando. As complicações do duplo J, primeiro, infecção. Essa é a maior preocupação. Generalizada? Não, é que começa generalizada, eu posso atingir o rim. Esse catéter pode, vamos botar entre aspas, se calcificar. Ele se torna uma pedra. Nossa. O que dá um trabalho danado para tirar. Entendi. E ele pode aderir, como são 4 meses para 5 meses, ele pode aderir nas paredes. Qual o tempo máximo, então, que esse catéter poderia ficar dentro dele? Olha, o máximo que a gente sabe é 2 meses e olha lá, em 2 meses você já está correndo algum risco final e normalmente você deixa com antibiótico já preventivo. Nossa equipe ligou para o Hospital Municipal de Urgência, localizado no município de Guarulhos, estado de São Paulo, para falar com o responsável do hospital. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quem é esse paciente, o caso dele, para poder dar um retorno para o senhor. Assim, no momento eu não tenho como te passar um retorno, mas a gente vai te dar um retorno. Tem como dar um tempo? Então, Jussiara, é o seguinte, ele está 5 meses aguardando. Claro que agora, com a nossa ligação, né, em rede nacional para todo o Brasil e para mais de 150 países, vocês vão correr para resolver o problema. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos te acompanhar em quanto tempo? Você precisa de quanto tempo? Meia hora, 15 minutos? Quanto tempo você precisa para levantar isso daí? Porque você tem no sistema o paciente, com certeza absoluta, né? Eu preciso minimamente de 30 minutos para tentar identificar. 30 minutos, tá ok. Vamos aguardar os 30 minutos e voltamos a te ligar já, tá bom, Jussiara? Por favor. Muito obrigado. Depois dos 30 minutos, uma nova notícia chegou pela produção. A gente está esperando a ligação lá do hospital, mas tá difícil. Agora, eu tô sabendo que a nossa produção está avisando que está chegando uma nota aqui. Então, a Secretaria da Saúde do município de Guarulhos está dizendo que vai mandar uma nota. Nós estamos aguardando a nota aqui para saber qual encaminhamento será dado para o Armando. Porque ele é um dos milhões de brasileiros que precisam da saúde pública desse país que não funciona. Mas a gente está tentando aqui e essa nota está chegando, a gente já vai ver qual foi a providência inicial que o hospital lá de Guarulhos tomou ou vai tomar. Durante o programa ao vivo, Celso aguardou, mas a nota do hospital não foi enviada. No caso do Armando, nós vamos aguardar a nota para ver de que forma o hospital de Guarulhos vai se comportar em relação a isso. No dia seguinte, a esposa do senhor Armando ligou para o programa da tarde e, ao vivo, contou uma novidade sobre o caso. Carmen, onde você está agora? Eu estou em casa. Você já está em casa? Isso. E conta pra gente o que aconteceu com o Armando. Então, Celso, quando foi ontem, à noite ligaram pra gente do hospital, avisando o seu Armando para ele comparecer até o hospital, né? Hoje? Para que ele fosse fazer os exames, que seria feito a retirada do catéter dele hoje, né? Aí ele foi lá no hospital, fez todo o procedimento pela manhã, aí já foi retirado o catéter dele e ele vai estar de alta hoje às 18 horas. Ai, que bom! Parabéns! Ponto do Armando! Tem que aplaudir mesmo. Ô, Carmen. Oi, Celso. Que bacana, tá feliz? Ah, muito feliz, Celso. Graças a Deus agora vamos poder
dormir em paz, entendeu? Que bacana, eu tenho que agradecer a todos vocês aí da Patrulha do Consumidor, ao doutor também, entendeu? Porque, olha, Celso, eu não sei até quando a gente poderia estar aguentando mais, não saberemos nem o que poderia acontecer. Só tenho que agradecer a vocês. E a secretária de Saúde do município de Guarulhos emitiu uma nota para esclarecer a situação. Conforme combinado, segue e-mail para informar que o médico que está acompanhando o paciente Armando Nogueira Borges no Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos irá antecipar para esta quarta-feira, dia 16, a retirada do catéter que estava agendada para o próximo dia 22. Na verdade, no dia 22, disseram para eles que não iam dar certeza que iam resolver o problema, que era mais uma marcação, enfim, para o dia 16. O paciente, que já tinha exames marcados nesta quinta-feira no hospital, foi comunicado que o médico irá excepcionalmente nesta data ao hospital para realizar o procedimento de retirada do catéter. Quem assina é a Sandra Lopes, assessora de imprensa da Secretaria de Saúde do município de Guarulhos. E eu recebi um telefonema do prefeito de Guarulhos, o Almeida, dizendo o seguinte: tomei conhecimento do caso, vou resolver imediatamente. Cumpriu o que prometeu, parabéns, parabéns. Resta saber como foi a cirurgia e a recuperação do senhor Armando. Graças a Deus, estou muito bem. Voltei a trabalhar, entregar minhas marmitas. Graças a Deus não tem problema nenhum. Eu tenho retorno no dia 5 agora, de maio, para ver se está tudo ok. Eu gostaria de agradecer o programa da tarde, o Patrulha do Consumidor. Graças a Deus resolvi meu problema, tá? Se não fosse o programa da tarde, não resolveria meu problema. Muito obrigado. De coração eu agradeço muito bem. Estou ótimo. Graças a Deus ocorreu tudo bem, ele fez a cirurgia, agora hoje a gente está muito bem, estamos trabalhando, entendeu? Então a gente só tem que agradecer o programa da tarde. Obrigada, Patrulha do Consumidor. Bonitinho ali o casal, né? Agradecendo a Patrulha do Consumidor. Então eu vou dizer, ponto para o Armando. Isso mesmo, parabéns. Mexeu com saúde, hein, Celso? Parabéns, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Guarulhos, que resolveram o problema assim que a gente denunciou aqui. E amanhã, o que vai ter na patrulha? Pois é, amanhã nós temos um caso de uma senhora que comprou um carro. Aí comprou o carro não tem documento. Aí ela foi na agência de automóveis. Olha, como é que vai ficar o meu carro? Sem documento eu não posso circular. Comprei o carro para andar, né? Para guardar na garagem. Aí emprestaram um carro. Aí venderam o carro, chamaram ela e disseram: tem que te entregar esse carro. Ela pegou o segundo carro. Aí aconteceu a mesma coisa, e o terceiro carro. Caramba. E aí aconteceu a mesma coisa, e o quarto carro. A frota inteira. Quinto carro, já está no quinto carro e o documento não sai. Amanhã a gente traz esse caso na Patrulha do Consumidor. Até lá, legal, gente. Obrigado, Celso. Amanhã na Patrulha.